Final de ano, vamos falar das últimas estreias no Disney Plus. Olá, meu nome é Selby Pegoraro, você já está aqui no canal Animedic. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like aí, que isso sempre ajuda aqui na evolução do nosso canal. Vamos aproveitar aqui o clima de final de ano para falar um pouco sobre as estreias envolvendo animação, aqui no caso, os filmes Desencantada e o documentário do Mickey Mouse, que também estreou e também deu o que falar aí entre os fãs. Vamos lá. Desencantada é uma produção nova do Disney Plus, com direção de Adam Shankman. O último filme dele, digamos assim, bom, foi Hairspray, em 2007. Ele foi produtor executivo de Abracadabra 2, o que não é uma boa notícia. O filme Encantada original de 2007, dirigido por Kevin Lima, teve a animação dos estúdios do James Baxter. Porém, a animação da continuação foi produzida por um estúdio canadense chamado Tonic DNA, cuja direção ficou a cargo de Caroline Bates. Ela foi responsável por supervisionar a animação 2D nesse novo filme. As músicas são de uma dupla de compositores de excelência, Alan Menken e Stephen Schwartz, que foram responsáveis pelas canções em Pocahontas, em O Corcunda de Notre Dame e também do filme Encantada original. Voltam ao elenco atores como Patrick Dempsey, a Amy Adams, o James Marsden e a Idina Menzel. Bom, o que a gente pode dizer de cara é que a Amy Adams aí é o melhor desse novo filme. Ela já era o destaque do filme original, mas aqui praticamente o filme, o que há de melhor em qualidade está em torno dela. Mas, infelizmente, o filme ele é inferior ao original. Podemos dizer assim que houve um desperdício de um monte de situações e de um monte de gente, porque o filme não tem uma boa liga. Não deu para entender por que não exploraram mais a personalidade da Gisele no mundo normal. Poderia ter sido feito isso. Por exemplo, por que eles se mudam do nada? Por que eles têm que se mudar da cidade grande, no caso de Nova York, para aquele lugar interiorano ali do subúrbio? Também não há um conflito de verdade entre a Amy e a Gisele. Também é uma relação meio estranha que não dá para entender por que, que é um distúrbio ali, uma turbulência tão grande entre elas. Assim, parece ser uma coisa muito normal, mas que o filme dá a entender que é algo maior e isso não é explicado. E dá para notar que queriam mostrar momentos das duas juntas crescendo, mas que não havia nada para copiar do filme original. Isso é verdade. O que é mais grave é que o caso do James Marsden e da Idina Menzel, que foram personagens também que chamaram a atenção no filme original e os fãs esperavam que na continuação tivessem mais destaque, não teve nada disso na continuação. Perderam a oportunidade de explorar mais os personagens. Outra coisa, a própria menina, né, a filha do personagem do Patrick Dempsey, que também é um personagem totalmente desperdiçado, mas enfim, a filha dele tem um princípio de crush romântico com o rapaz, e isso em nenhum momento é explorado nem como elemento cômico que poderia ter sido feito. E claro, no fim, ela poderia até cair nos braços dele, pois mas né, do modo como hoje é feito, né, que as coisas precisam ser desconstruídas, no final ela não fica com ele, né? Não há um final convencional romântico em relação à filha do personagem. Enfim, se você gosta do Encantado original, a continuação não chega a ser ruim, mas ela é um produto inferior, então ela tem que ser, digamos assim, ser vista com uma atenção diferente. Do ponto de vista da animação, eu fico um pouco decepcionado porque eu acho que faltou um pouco mais de maturação. Não sei se a equipe teve menos tempo em relação à equipe do James Baxter no filme de 2007, mas eu acho que se tivesse um pouco mais de tempo, talvez a qualidade fosse um pouco melhor. Eu acho que o roteiro também prejudicou um pouco isso, porque os personagens têm muito pouca ação. Eu acho que tem muito mais diálogo e, enfim, expressões de espanto do que propriamente alguma ação dos personagens de forma animada. Eu acho que nesse ponto também o filme acabou perdendo muitas oportunidades. Que, aliás, eu esperava que fosse um pouco mais da ideia que se especulava antes de você levar aqueles personagens do mundo real viverem situações no mundo animado, mas isso não acontece e nem muito bem o da Gisele também explorar mais dessa personalidade dela no mundo real ficou uma coisa meio
meio truncada ali, meio bagunçada, né? Mas é uma boa distração, acho que fica uma boa dica de fim de ano para quem quer um filme que brinque um pouco mais com esses elementos clássicos disneyanos. O outro filme que eu vi foi do Mickey Mouse, foi um documentário chamado Mickey, a história de um camundongo, com direção do Jeff Malberg, e é lógico, né? A gente tem uma série já de filmes, enfim, de especiais, de documentários sobre o Mickey Mouse. O Disney Plus apresentou essa nova produção original. Eu não sei até que ponto isso foi produzido, começou a ser produzido já há um bom tempo, talvez antes da pandemia ou durante a pandemia, mas eu considero que é uma produção muito interessante para quem não conhece nada do Mickey. Eu acho que para quem está começando é uma introdução bem interessante, mas ela tem algumas lacunas, alguns problemas que para quem é fã mesmo, para quem já conhece, fica um pouco decepcionada. Eu vou falar um pouco disso aqui agora. O documentário ele é cheio de boas intenções, mas ele não foi organizado de uma forma muito boa, né? Ele não é cronológico e ele mistura discussões internas e externas, né? Então ele não explica direito as mudanças estéticas, nem direito as mudanças narrativas, e ele comete o erro de omitir uma parte consideravelmente importante de produções envolvendo o Mickey. Então, se você espera ver um documentário que conta cronologicamente a história de todos os pontos importantes da criação do Mickey, não, esse documentário não é o ideal. Talvez o ideal seja você acompanhar ler um livro sobre a história do Mickey Mouse ou algum outro especial, porque aqui você não tem a pontuação de todos esses títulos, e eles estão fora de ordem também. Então tem esse problema também muito sério. Aliás, o documentário nem cita a presença do Mickey nos parques, né? Especialmente a atração nova, que é o Mickey Minnie's Runaway Railway, né? Que é uma nova atração envolvendo o Mickey. Eu acho que também ficou faltando um pouco disso. É, tem um aspecto muito interessante nesse documentário, esse é um ponto positivo em relação a outras produções, que é quando eles exploram elementos culturais externos à Disney, então referências musicais, referências das artes plásticas. Acho que isso, para quem quer conhecer um pouco mais da influência cultural que a Disney teve, principalmente ali a partir do período da contracultura, que são elementos que não são muito bem citados na bibliografia oficial da Disney, nos documentários. Acho que esse aqui ele traz situações, enfim, trabalhos muito interessantes para o fã acompanhar. Tem também um curta inédito de 1 minuto que aparece no final do filme, muito simpático, produzido por 3 veteranos da Disney, o Eric Goldberg, o Mark Hahn e o Randy Haycock, que faz um tributo especial aí à participação do Mickey em vários curtas clássicos antigos. Eu gostaria que fosse um curta mesmo especial, que fosse uma coisa maior, né, que brincasse um pouco com essa questão cronológica do Mickey, né, dos vários personagens dele, mas considero simpático. E talvez a minha principal crítica é quando o documentário ele tenta misturar um pouco esses elementos internos e externos. Houve a presença de professoras acadêmicas do Mickey, né, que analisam o trabalho da Disney. É o caso, por exemplo, da Carmenita Higginbottom, da Universidade de Massachusetts, e da professora Sarah Nielsen, da Universidade de Vermont. Eu acho que aí foi um pouco do papel do documentário de tentar destacar alguns elementos que sejam mais discutíveis ou mais polêmicos, né? Especialmente em relação à questão de representação, ou de questão do racismo ou da diversidade. Então, você tem essa discussão inserida no documentário. Eu tenho uma posição muito crítica ao que a professora Carmenita Higginbottom fala, sobre a questão das representações negativas dos curtas animados do Mickey nos anos 20, 30, 40, enfim, que, enfim, lógico, são representações erradas dada do contexto da época, né? Mas no documentário há uma crítica de que o Walt Disney sabia, teria uma ideia, né, do problema relacionado a essas representações e podia fazer alguma coisa. Eu acho que se a gente for um pouco racional aqui, a gente vai ver que não dava para fazer grande coisa por causa do pensamento corrente da época. E o Walt Disney ele era, de um certo ponto de vista,
progressista, né? Mas dentro de um contexto muito restrito e limitado da época. Então não tem como ter esse tipo de cobrança. Eu acho que, inclusive, a professora Sarah Nielsen, ela pontua isso de uma forma muito correta, né? Respeitando os acontecimentos e a discussão correta, né, de cada época, para a gente também não ser, né, ter uma discussão também fora do tom, né? Eu senti também um certo desconforto uma parte do documentário quando eles falam sobre a criação do personagem no trem, né? Que tem toda aquela história do Walt Disney perder os direitos do Coelho Oswald, e aí ele teria criado o Mickey Mouse numa viagem de trem e apresentado para o Ub Iwerks, né? Que era o sócio dele, né? O colega dele, que foi responsável por animar o Mickey Mouse nos primeiros curtas-metragens. Então, há uma discussão que fica misturando uma questão do que é real, do que é o mito, e o mito que acabou sendo aceito, né? Que essa história do trem talvez tenha sido um pouco embelezada demais, mas o que a gente sabe é que há vários documentos contando sobre essa história, se ela é integralmente do jeito que ela é contada, né? Pode ter alguma diferença, mas o que a gente sabe é que houve essa história, então há toda essa coisa, a questão, né, da criação do trem, ou se foi uma criação junto com o Ub Iwerks de uma outra forma, né? Mas eu fiquei um pouco desconfortável porque acaba se jogando uma dúvida sobre esse ponto histórico da criação do Mickey. Mas como eu já disse, se você acompanha outros trabalhos, né, outros documentários ou outros livros que tratam da história da Disney, você vai ter uma visão mais completa dessa criação, mais correta. Se você quer saber mais sobre a criação do Mickey, enfim, tem dezenas de livros aí, é até difícil indicar algum documentário, algum filme, mas eu indico aqui um autor que eu gosto muito, né, que é o Gary Apgar, né, que é um pesquisador da área das artes. Ele fez dois livros, né, um sobre escritas de outras pessoas, de outras personalidades intelectuais e críticos sobre o Mickey Mouse, a Mickey Mouse Reader. E ele fez um outro livro, que inclusive eu acabei colaborando numa parte que envolve o Brasil, que é um outro livro que ele trata sobre a presença do Mickey como um símbolo cultural americano. São dois livros bem interessantes do Gary Apgar, que eu deixo aqui como uma dica. Dentre tantas outras dicas aqui que eu poderia indicar sobre o Mickey Mouse, eu deixo essa aí do Gary Apgar, que eu acho que esses dois livros são fundamentais e são relativamente recentes. Então, para quem quer uma fonte nova aí de pesquisa, quer saber um pouco mais sobre o Mickey Mouse, essas são umas boas fontes. Essa edição do Animedic fica por aqui. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. E eu volto ainda antes do final do ano para falar sobre Mundo Estranho e Pinóquio, ou Os Pinóquios, né? Porque temos dois aí para comentar. Eu volto aí antes da virada do ano para a gente comentar um pouco. Até a próxima.